Boa noite, meu nome é Ana Carolina e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que eu entendi sobre movimento retilíneo uniforme. Então, primeiramente, vamos aos conceitos iniciais. Movimento retilíneo uniforme, o que significa isso? Movimento, o que significa? Deslocamento, qualquer deslocamento é um movimento. Mesma coisa, variação da posição. Se um corpo se desloca, automaticamente a posição dele varia, que é o ΔS, né? Agora, o movimento retilíneo é um movimento 100% em linha reta. Obrigatoriamente tem que ser linha reta. O próprio nome já diz, retilíneo. E uniforme quer dizer que a velocidade dele é constante. Então, a velocidade não muda, é a mesma velocidade. Agora, mais um conceito importante é a velocidade escalar média, mais conhecida como velocidade média. Essa é a fórmula ΔS sobre ΔT, posição final menos inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E aqui, para explicar melhor, eu vou fazer esse exemplo aqui. Um carro sai de uma cidade A até a cidade B, ele sai de lá 8 horas, ele sai da cidade A 8 horas e chega na cidade B às 10. Ele sai do quilômetro 40 e chega no quilômetro 190. Então, como que a gente vai descobrir a velocidade média? Colocando na fórmula, que é velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Aqui eu já vou substituir. Vai ficar a posição final menos a posição inicial, ou seja, 190 menos 40, que foi o quilômetro que ele saiu, né? Dividido pelo tempo final, que foi 10 horas, pelo tempo que ele saiu da cidade A, que foi 8 horas. Então, tempo final menos tempo inicial. Isso vai ficar 190 menos 40, vai dar 150 sobre 2. 150 dividido por 2 vai ficar 75 quilômetros por hora. Mas, dependendo do que o exercício pedir, pode pedir em metros por segundo, que é do sistema internacional. Então, para converter, a gente tem que dividir por 3,6. Aqui eu fiz a conta e deu 20,8333, deu dízima periódica, metros por segundo. Deu dízima, mas eu vou deixar assim, né? Então, a nossa velocidade média é essa. Continuando. Uma pessoa que usava bastante esses conceitos era Newton, e na primeira lei de Newton fala que todo corpo tende a manter o seu estado de equilíbrio desde que a soma das forças que atuam sobre ele seja zero, ou seja, que a resultante das forças seja nula. Então, se a resultante das forças for zero, né, se a soma de todas as forças que atuam naquele corpo for zero, ele vai estar em equilíbrio. E existem dois tipos de equilíbrio. O estático, que é quando um corpo está parado, completamente parado, em repouso, e o dinâmico, que é quando a velocidade dele é constante, ou seja, mRu. E o Newton também fala sobre um outro conceito, que é a inércia, que é a propriedade que os corpos possuem de resistir à mudança na sua velocidade. Ou seja, os corpos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, se um corpo está em movimento circular, ele não vai tender a continuar no movimento circular. Ele vai tender a continuar no movimento retilíneo uniforme. E se um corpo está em repouso, ele vai tender a continuar em repouso. Agora, sobre gráficos no mRu,
a gente precisa tirar a informação dos movimentos e o que relaciona a posição com o tempo é a função horária da posição, que é dada por essa fórmula aqui, que é S igual a SO mais VT, sendo S a posição no instante T, SO a posição inicial, mais V velocidade, T tempo. Uma característica importante do gráfico do MRU é que os gráficos de grandezas lineares são retas. Então, o gráfico dessa função aqui, se for positivo, vai ser crescente, reto, em linha reta. E se for negativo, vai ser decrescente, também em linha reta. Fiz 2 gráficozinhos aqui só para demonstrar que se o gráfico de S em função de T, a velocidade for positiva, vai ser crescente e vai se afastar da origem, né? E se a velocidade for negativa, vai ser decrescente e vai se aproximar da origem. Agora vamos para os exercícios. Deseja-se calcular a distância de um carro com velocidade constante, v igual a 72 km por hora. Percorre em um tempo de 20 segundos. A. Qual a providência se deve tomar antes de substituir esses valores em d igual a vt? Então, aqui eu acredito que seja transformar para metros por segundo, né? Já que aqui o tempo tá em segundo, acho que tem que deixar tudo na mesma unidade. Para fazer isso, a gente precisa fazer a mesma coisa que eu disse quando eu estava explicando, que é dividir por 3,6. E se fosse de metros por segundo para passar para quilômetros por hora, a gente precisaria multiplicar por 3,6, mas não é o caso. Então, a gente vai dividir e vai chegar ao resultado de 20 metros por segundo. A letra B é praticamente igual a A, só muda a maneira como que a gente vai resolver. E a B é, sabendo que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, expresse 72 km por hora em metros por segundo. Então, aqui a gente pode fazer com regra de 3 para ficar diferente. 3,6 e aqui metros por segundo. Aqui é 1 e aqui vai ser 72 para x. Aqui vai ficar 72 por 3,6. Dá 20 metros por segundo, igual a letra A. Bom, e agora para resolver a letra C, feito isso, calcule a distância procurada. A fórmula de distância percorrida é VT, ou seja, D igual VT. Eu não havia citado antes, mas é essa fórmula. Velocidade vezes o tempo. Opa. Então, aqui vai ficar, no caso, 20 metros por segundo, que foi o que a gente achou, né? Vezes vezes 20 segundos, né? Que é o tempo. Então, a distância vai ficar 400 metros, no caso. Aqui coloquei mais um exercício, simples mesmo, e não coloquei de gráfico, pois não tô dominando muito ainda. Qual é a velocidade do objeto? Tempo 4 segundos, velocidade 6 metros por segundo e a distância 24 metros. A fórmula de velocidade é V igual D sobre T,
aqui isso vai ficar velocidade igual distância, que é 24, sobre o tempo, que foi 4 segundos. E aqui tá tudo dentro da mesma unidade. Aqui não tá escrito, mas aqui é metros. Então, vai ficar 6 metros por segundo. Essa é a velocidade do objeto.